Amigos e amigas, responsabilidade civil no direito de família, pedido de dano moral pela prática da infidelidade, da traição, do adultério. Causa de pedir infidelidade, pedido, danos morais. Processo civil e direito civil. Se nós estamos tratando da possibilidade de uma compensação por danos morais em razão do descumprimento do dever de fidelidade recíproca, este como um dos deveres pessoais inerentes ao casamento, que diz respeito justamente e apenas e tão somente entre as pessoas daquele casal, o que nós temos que trazer para o processo civil? São várias perguntas. O que é a infidelidade? O que é a traição? O que é o adultério, são sinônimos? E mais, provada a traição, ela tem por si só uma consequência de condenar aquele que descumpriu o dever de fidelidade, de ser condenado, melhor dizendo, a reparar os danos morais? Quais danos ou qual dano deve comprovar o cônjuge traído? Vocês estão entendendo? Em primeiro lugar, certo? Voltando lá ao Código de 16 e ao nosso ilustre Pontes de Miranda sobre infidelidade e adultério, ele diz o seguinte: ao dever jurídico de fidelidade corresponde o dever moral de evitar os atos que possam induzir suspeita violação do dever jurídico. Mas a figura do adultério no direito limita-se a cópula carnalis. Cópula carnalis igual ao quê? Sexo, relação sexual entre uma das pessoas daquele casamento e uma terceira pessoa de fora. Isto, segundo o Pontes de Miranda, é o adultério. Código de 16 que veio vindo. Estamos, contudo, à luz do Código Civil de 2002. Por outro lado, ou em continuidade a estes ensinamentos, os nossos queridos Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenwald, analisando o dever de fidelidade recíproca e o adultério, eles dizem o seguinte: a fidelidade recíproca representa a expressão natural da monogamia, erigida à altitude de dever jurídico. Atualmente, seguem eles, não se pode proceder à análise do dever de fidelidade dissociado do dever de respeito e consideração mútuos, tratado no inciso 5º, ou seja, o 1566, no inciso 1º, exige ou traz como dever a fidelidade e no 5º traz como outro dever consideração e recíproco mútuos, certo? Respeito mútuos. O adultério, dizem eles, caracteriza a violação do dever de fidelidade recíproca exigido entre aqueles que contraem o quê? O casamento, certo? Ou seja, na verdade, o adultério, eles estão na mesma linha do Pontes, dizendo que há sexo entre uma pessoa integrante daquele casamento e uma de fora. Mas o que eles dizem? Que a infidelidade não só mais se sintoniza com esta questão do sexo entre pessoas, né, casadas e uma de fora. Não há mais como se admitir tal compreensão. Seja porque o adultério não está exclusivamente atrelado à penetração vagínica, seja porque o inciso 5º do multicitado artigo, ou seja, o 1566 do Código Civil, que traz esses deveres, certo? Faz uma dimensão muito mais ampla do dever de lealdade, que sem dúvida marca então a vida conjugal, ou seja, a traição hoje, ou o descumprimento do dever de fidelidade recíproca, não é mais atrelado à questão de prática sexual, ou seja, o respeito e consideração mútuos. No caso concreto, se não forem observados, podem dar margem à infidelidade. Mas qual é o outro problema, ou outra análise da questão? O entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E vejam, eu não estou dizendo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é um problema. O problema é que nós temos que nos debruçar sobre o que diz a Corte. E a Corte diz o seguinte, que a infidelidade ou a traição por si só não é
causa de pedir do pedido de danos morais. Esta traição ou esta infidelidade deve estar comprovada também por humilhação, por uma exposição. Qual é o recado que dá o STJ, falando numa linguagem mais coloquial? A traição por si só não é ensejadora de danos morais, mas a humilhação e a exposição decorrentes dessa traição, sim. Então, ou seja, o dano moral pela traição deve estar acompanhado, enquanto causa de pedir, da prova de humilhação, da prova de exposição. Portanto, o direito civil material, descumprimento do dever de fidelidade recíproca e consideração e respeito mútuos, deve vir analisado e comprovado por uma questão de humilhação e de exposição da vítima. Portanto, temos que ficar atentos. Vejam, pessoal, é uma questão eminentemente técnica que une o direito processual civil à luz do direito material desses artigos do Código Civil em interpretação com a Constituição, ou seja, com a solidariedade e a dignidade da pessoa humana da vítima. Portanto, cuidado com aquelas alegações que este fato traduz um dano in re ipsa. E se o julgador entender que não? Certo? Se ele entender que deve vir uma prova, porque o dano in re ipsa é aquele fato que ele é tão grave que por si só dispensa-se a prova da extensão do dano, mas não do dano propriamente dito. Então, direito de família, direito processual civil, direito constitucional, todos caminham juntos também nesta questão.